quer dizer assim que você tem que fazer 8 refeições, 7 refeições para você ganhar massa muscular, né? Só que a questão de demorar muito para comer de novo pode atrapalhar, Sim. né? Porque teu corpo vai ter aquilo de acumular gordura e tudo mais. E a questão da saciedade também. E até mesmo perder massa muscular, né? Porque assim, por mais que você vai fazer a quantidade que você tem que comer durante o seu dia, mas vamos lá, você treinou 7 horas da noite. Aí você vai comer meia-noite. Então é ruim para o músculo isso. Então, quanto mais perto você dividir, por isso tem aquele de 3 em 3 horas. Isso daí já passou faz tempo, não tem que ser de 3 em 3 horas. Mas até que é um parâmetro legal, pra né? você se policiar, né? Para não ficar muito demorado, né? Sim. Então, você não precisa fazer 8 refeições. Mas assim, se você ficar demorando muito para fazer as refeições, principalmente no ganho de massa muscular, acaba atrapalhando bastante, né? Tem um exemplo que eu vou dar que você já deve ter escutado, talvez, alguém falar, que é muito comum. Às vezes a pessoa acordou e aí vamos supor que ela fez o café da manhã dela. Aí beleza, aí ela fez o café da manhã dela lá para 7 horas, aí ela parou para almoçar às 11h30. Fez o almoço, beleza. Não tô falando intervalo entre essas duas. Aí é que tá. A pessoa fez, esse intervalo é tranquilo. Beleza, ela comeu umas 7, aí depois comeu 11h30. Aí o que acontece? O cara almoçou 11h30. Aí ele vai treinar, depois que ele sai do serviço, 8 horas. Quer dizer, às vezes ele só almoçou 11h30. Aí ele ficou sem comer a tarde inteira e vai treinar 7 horas da noite. E vai treinar sem comer. Sim. Então ele comeu 11h30, meio-dia e meio, 1h30, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele ficou 8 horas sem comer e foi treinar. Sim. Entendeu? Ou às vezes o cara não fez o café da manhã, saiu na correria de casa, aí ele almoçou. Aí ele ficou todo esse tempo sem comer e foi treinar 7 horas. Então ele foi com uma refeição só e uma refeição que ele fez 8 horas atrás, né? Esse é o intervalo que a gente fala e já foi pior porque o cara foi treinar, Claro. né? Tipo, você fazendo 4 refeições no dia, bem distribuídas, você vai fazer de 4 em 4 horas, dá pra levar uma boa, né? Mas, tipo, é isso. Às vezes você não controla também. Você, tipo, a primeira você fez 7 da manhã e depois você faz às 9. Aí depois você faz 4 horas da tarde. Então você fez um intervalo de umas 3, depois você faz um intervalo de 6. Então você tem que tentar controlar. E assim, eu acho interessante até umas 4 horas, né? Passando disso, principalmente no ganho de massa muscular. Se passar essas 4 horas, porque fica muito tempo, né? Também, ó, se você for parar pra pensar, porque assim, ó, pra você ganhar tem aquela questão do superávit. Sim. E se você tá em superávit, são calorias a mais. Então, se são calorias a mais, é mais comida. Sim. Então, como que você come muita comida em 2 refeições? Ou em uma, Você 3... vai comer 1 quilo por refeição, né? Entendeu? Então, eu acho assim, que tem que ter uma divisão. Claro. Só que também você não precisa comer a cada 2 horas, Sim. né? Comer 10 vezes por dia. 8. Porque é difícil. Para um atleta, beleza, ele vai fazer, ele vai falar. Eu como 6 vezes, 7 vezes, mas beleza, ele vive daquilo ali. Mas pessoas comuns que vão trabalhar, como que ele vai fazer 8 refeições? Não dá para fazer. 4. Tá ótimo. Tá bom, né? Tá bom, dá para dividir bem. Então é isso, às vezes você espaça muito essas refeições e é uma coisinha, que nem a gente falou, você tá fazendo superávit, você tá comendo mais do que você gasta, você tá treinando pra caramba, tá fazendo bonitinho. Mas esse intervalo muito grande das refeições pode estar te atrapalhando e até diminuindo o teu desempenho no treino, né? Um outro exemplo. O cara jantou, 9 horas da noite. Aí ele dormiu. Aí ele acordou 7 horas e foi treinar. Foi treinar em jejum. Então, ele já dormiu, ficou em jejum, acordou, foi treinar sem comer, e aí, às vezes, esse cara chega, não toma café da manhã, vai trabalhar e depois só almoça. Sim. Então, você viu como, o cara passou, 8 horas dormindo, não sei se dá 8 horas das 9 às 7. Bom, o cara passou todas essas horas dormindo, foi treinar sem comer e só foi comer no almoço. Sim. Entendeu? Então aí já não dá certo. Então, né? por exemplo, longo. Teve um aluno que entrou essa semana que ele faz às vezes ele tá até vendo a live aqui. Esse aluno meu, ele faz jejum intermitente, às vezes até de 18 horas. Mas olha que interessante, mas claro que o objetivo dele é emagrecimento. A gente tá falando de ganho de massa muscular, mas isso também entra no caso, porque é legal você fazer o jejum intermitente, é legal.
É uma opção para fazer, não por muito tempo, mas dá para fazer. Mas o que acontece? Quando você faz o jejum, você faz lá 16 horas. O teu corpo, além dele ficar mais lento, né, o metabolismo fica lento, por quê? Tipo, você não está colocando comida, ele não precisa fazer digestão, não precisa fazer nada. Então, esse metabolismo já fica lento. Tem um monte de benefícios que vocês já sabem do jejum e tudo mais. Mas, por exemplo, olha o que ele fazia. Ele fazia o jejum de 16 horas, e aí ele acordava, que ele trabalha à noite, ele acordava tipo 3 horas da tarde, mais ou menos, e ele ia treinar. Então aí eu falei pra ele, beleza, dá pra fazer o jejum, mas você já ficou 16 horas sem comer. Então é importante você fazer uma refeição antes de você ir treinar. Porque você já ficou todo esse tempo. Agora, por exemplo, se ele tivesse comido à noite, ficou 8 horas dormindo, acordou e foi treinar, beleza, dá pra fazer. Mas você já fez 16 horas de jejum e ainda você não vai... Você vai treinar musculação. Muita claro coisa. que o desempenho ele vai ser um pouco... No caso dele, ele acostumou fazer isso, então ele não vai passar mal, nada, mas a força, o desempenho vai diminuir. Não tem jeito. A comida sempre vai te dar mais energia. Né? Vai ser mais E os devagar. ganhos também. Mas olha nesse caso, então já ficou 16 horas sem comer e ainda foi treinar em jejum. Então, para massa muscular, mesmo que você está querendo emagrecer, a gente já falou aqui, perder peso é legal, mas você perder músculo, para quê, né? Então você tem que tomar esse cuidado. Então, por isso que é interessante, principalmente no ganho de massa muscular, você fazer um intervalo menor de uma refeição para outra, tá?